Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Sharon Mendes, sou professora, tutora e também professora de alguns cursos aqui da pós-graduação, de algumas disciplinas da pós-graduação da Uninter, e hoje a gente está com um convidado muito especial que vai tratar de neurodivergência dentro do tatame. Sensei Thiago Guidetti, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, professora Sharon. Eu que agradeço também ao Grupo Uninter pela oportunidade e é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouco e trocar esse bate-papo. Sensei, Thiago, professor, como que eu te chamo? Pode ser de Sensei Thiago, Tá de bom. judô. Sensei Thiago, conta pra gente um pouquinho, então, da sua trajetória dentro do judô e como você foi parar, então, com esse trabalho que eu te conheci também através desse trabalho incrível que você faz dentro do tatame com crianças neurodivergentes. Conta um pouquinho da sua trajetória, por favor. Bom, eu comecei o judô com 7 anos, na educação infantil, na escola. Dentro da escola existia a modalidade de judô, no extracurricular. E assim, eu não sei o porquê, mas eu não sei se eu me identifiquei no esporte, olhei e gostei. Na verdade, eu acho que o meu pai e minha mãe, eles viam que eu bagunçava muito em casa e eles decidiram me colocar no judô lá nessa atividade extracurricular para ver se eu gastava essa minha energia, né? Uhum. E comecei com 7 anos e desde então nunca mais parei de fazer judô. Aos 11 anos eu já competia forte, campeonatos paranaenses. E aos 16 anos eu peguei a minha faixa preta. Então me tornei atleta de judô e também me tornei sensei. Aos 16 eu peguei a faixa preta e aos 18 anos eu comecei a trabalhar em escolas de educação infantil dando aulas de judô para as crianças. E dentro dessas escolas, né, a gente acaba tendo esse contato com alunos, né, neurodivergentes. Então, autistas, alunos com autismo, TDAH, síndrome de Down. Então, acaba tendo esse contato, né? Não são em todas as turmas, né? Mas em uma grande maioria tem pelo menos um aluno com uma neurodivergência. Então, assim foi o meu começo, né? Esse primeiro contato com esses alunos. Uhum. O Sensei Thiago, ele é também aluno aqui da pós-graduação de Educação Especial e Inclusiva aqui na Uninter. E, Sensei, conta pra gente, então, como que o judô, ele age, né, sobre as funções cognitivas desses alunos. Principalmente de neurodivergente, né, mas dos neurotípicos também. Sim, sim. Acaba trabalhando os dois, né? Tanto neurotípicos como neurodivergentes. Sim. O judô, tudo acaba sendo de forma natural. Então, a atenção do aluno, a memória, a percepção visual, a percepção tátil também do aluno. Então, tudo acontece de forma muito natural com o judô. Por exemplo, quando eu, né, estou lá na frente do tatame e estou explicando algo para os alunos. Então, isso daí exige a atenção deles. Quando eles precisam segurar no kimono, então essa percepção tátil, a memória, além deles precisarem fazer o golpe, que eles já precisam ter, né, uma coordenação motora também, então eles precisam saber o nome desse golpe, que eu falo durante a aula. Então eles precisam lembrar, eles precisam aprender vocabulários em japonês, porque o judô é uma arte marcial vinda do Japão. Então tem esses benefícios, né, que o judô acaba trazendo, né, todos esses estímulos para as funções cognitivas do aluno. Nossa, e os nomes são em japonês. São em Meu japonês. Deus. Só nome estranho. É só nome estranho, né? Então tem toda a parte de vocabulário, um vocabulário Isso. novo, diferente, a percepção corporal, esse conhecimento corporal de Isso mesmo. força e equilíbrio. E com relação à neuroplasticidade, como que a gente pode incluir o judô no desenvolvimento dessa habilidade, Sim. né? E dentro dessa questão da neuroplasticidade? Conta um pouquinho pra gente. Bom, tudo que é algo novo acaba acontecendo a neuroplasticidade, né? Então, o aluno, quando ele chega lá na academia, quando ele chega numa aula de judô, também em aulas particulares que eu faço também, o aluno ele está na estaca zero. Então, ele não sabe nada, né? Ele ainda não tem nenhum aprendizado com isso, certo? Conforme ele vai... Estaca zero do judô, você... Isso, na estaca zero do aham. judô, eu quero dizer. Uhum. Então, conforme ele vai praticando a aula, ele vai aprendendo coisas novas, vai adquirindo uma coordenação motora nova, vai adquirindo um vocabulário novo, uma disciplina, uma rotina nova, o aluno acaba tendo. Então, assim, vai acontecendo essa neuroplasticidade.
vai acontecendo sinapses dentro do cérebro, criando caminhos neurais dentro do cérebro da criança. Então, tudo isso daí, né, o que é o legal? Que acaba tendo um aumento do volume cerebral da criança. Então, a criança ir lá aprender coisas novas, acaba criando sinapses dentro do cérebro e tendo esse aumento do volume cerebral. E o que é o legal? Que tudo isso daí, aumento do volume cerebral, dificulta como que eu posso dizer? Doenças cerebrais, Uhum. doenças neurodegenerativas. Sim. Por exemplo, o Alzheimer. Então, tudo isso daí é amenizado com essa neuroplasticidade dentro do judô. Alzheimer, AVC também. Então, tudo isso daí diminui os riscos. Uhum. O que é interessante é que não é só, então, para criança, né? Não, claro É que não. também para os adultos. E para quem quer começar a praticar essa arte marcial, pode chamar de arte marcial? É arte A marcial, arte tá certo? marcial, após uma determinada idade, né? Não ali só no período infantil, Infantil. é interessante também, né? O que você trouxe é muito legal, porque qualquer atividade física em si, não só o judô, né? Mas quando é praticado, principalmente aquelas atividades de alto impacto com relação ao seu esforço, né? Então, tudo que tem um esforço muito grande liberam duas substâncias muito interessantíssimas, importantíssimas para a nossa saúde neural, que é a irisina e o BDNF. O que são isso, né? São dois fatores que eles cuidam da nossa saúde neural. Então, eles alimentam os nossos neurônios e também protegem. E através de tudo isso, juntando com a neuroplasticidade, então a gente tem esse aumento do volume cortical que pode prevenir doenças neurodegenerativas, né? Sensacional, sensei. E, bom, acredito que os seus pais tenham te colocado no judô, porque o judô é conhecido por essa habilidade, ou por desenvolver essa habilidade, né, de responsabilidade, Sim, de também paciência, me corrija se eu estiver errada, certíssima. né, dentro do tatame. E como que isso influencia as crianças e também os adultos, né, que praticam esse esporte, essa arte marcial, com relação às suas emoções? Como que funciona? E lidando, né, com os dois aqui, com neurodivergentes e neurotípicos também. Como que o judô pode contribuir? Nossa, excelente pergunta. Porque o judô, um dos motivos dele ter sido criado foi por conta dos benefícios emocionais que ele causa. Então, o Jigoro Kano, que é quem criou o judô, né, ele sofria bullying na universidade onde ele estudava. Olha só. Ele sofria bullying. Ele era muito pequeno, muito franzino também. Então, ele acabava sofrendo bullying e ele acabou praticando jiu-jitsu. Porque o judô ainda não existia. Então, ele começou a praticar jiu-jitsu e ele percebeu os benefícios emocionais que ele estava tendo. Ele era muito explosivo, então ele conseguiu começar a controlar, a gerenciar a sua raiva. Então, esse daí foi um dos motivos que ele criou o judô, certo? E dentro do judô, né, assim, é uma luta. Então, sempre um vai ganhar e o outro vai perder. Então, saber gerenciar a frustração, principalmente da derrota, assim, eu digo com toda certeza que é o maior benefício emocional que a criança vai ter dentro do judô. Não só a criança, né? Adultos também, adolescentes. Ah, então, saber perder é um dos principais benefícios, né? Um aluno, quando ele tá lutando com o outro, né? Chega lá na academia e ele acaba perdendo, então ele acaba tendo sabendo gerenciar essa sua frustração. Tanto que no judô, né, a gente pensa, né, o judô, uma arte marcial, uma luta, então vou aprender a derrubar o amigo, vou aprender a vencer. A primeira coisa, primeira coisa que nós aprendemos dentro do judô é saber cair. Então o aluno ele já chega na aula, então ele já vê que não é aquilo que ele esperava. Então já vai ver que não vai ser só jogar. Então ele vai aprender a cair primeiro, porque primeiro precisa aprender a cair para depois aprender a jogar. Então ele já tem, vamos dizer, essa quebra de ego aí Que interessante, né? dentro do tatame. Aham. E então assim, aprender a gerenciar essa frustração, né? O aluno ele acaba aprendendo a ter disciplina, também respeito, principalmente com o sensei, respeito com os outros amigos dentro do tatame. Não é tolerado nenhum tipo de desrespeito, nenhum tipo de indisciplina também. Então, o aluno ele acaba aprendendo a ter também a paciência, porque hoje em dia, né, estamos tendo aí
tudo é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. Em questão de celular, informação, tudo chega para as crianças de forma muito rápida. E eu venho percebendo isso nas minhas aulas, né? As crianças, né, acabam estando mais ansiosas, né? E algo do judô que é bem legal para as crianças aprenderem a ter essa paciência é a troca de faixa, né? Então, um caso que aconteceu, né, lá na academia onde eu dou as aulas. Um aluno meu, ele autista, o aluno, ele chegou na academia por último, né? Assim, ele foi o último matriculado. Então, ele é faixa branca, chegou na academia, ele tinha que ficar na formação. Eu mando os alunos primeiro formar, para daí a gente fazer a saudação, né? Porque tem toda essa questão de respeito. E o aluno, quando fazia essa formação, ele tinha que ficar por último, porque ele tinha chego por último e ele era faixa branca ainda. É uma questão de hierarquia dentro do tatame. Exatamente, é a questão de hierarquia dentro do tatame. Então, tem as faixas e os mais graduados, até chegar na faixa preta. E não interessa, assim, desculpa, eu sou meio leiga no assunto, eu vou perguntar. Pode perguntar. Vamos supor que tem uma criança, um adolescente ali de 16 anos que é faixa branca. Eu, que sou mais velha, já posso sair dos 30, sou faixa branca, perdão, um adolescente é faixa preta. E por mais que eu seja mais velha, eu fico por último na fila, porque eu sou menos graduada. É isso? Isso mesmo. Independente, assim, ele não precisa nem ser faixa preta. A próxima faixa é a faixa cinza, depois da branca, né? Se ele for faixa cinza, ele já fica na sua frente. Mesmo você sendo mais velha que ele. Entendi. Tá. Entendeu? Então, assim, e nesse caso desse aluno, ele, né, acabava chorando, esperneando, né? Não queria ficar por último, né? E tudo isso daí, o sensei, o professor, ele precisa ter uma paciência com o aluno também. Até porque não... É difícil também o aluno saber gerenciar isso daí. O professor ele precisa saber guiar o aluno também, para ele entender o porquê que ele está ali, né? E... Beleza, esse aluno ele ficou por último, e aí a gente ia ter a troca de faixa, agora, final do ano. Nós tivemos semana passada a troca de faixa. O que aconteceu? Isso foi bem legal, porque esse aluno ele entendeu que ele estava por último, né? Nós fazíamos os estudos para o exame de faixa, o aluno estudou, se dedicou, né? Fez o exame de faixa e passou de faixa. Não, e assim, um menino extraordinário também. Sabia fazer tudo. E aí, na próxima semana, ele com a faixa nova, ele ficou na frente de outros amigos que eram faixas brancas. Então, ele já não ficou mais por último, né? Então, assim, essa paciência que ele teve que ter de saber que as coisas não são rápidas, que não são na hora em que ele quer, ele já aprendeu que ele precisa se dedicar para conquistar o que ele quer. Até porque se ele não estudasse, ele não ia passar no exame de faixa e eu não iria dar a faixa para ele, porque ele precisa conquistar, assim como todos os outros alunos da turma. Sim. Por mais que ele seja neurodivergente, tenha o autismo, ele precisa ao máximo ser incluído da mesma forma que os outros alunos. A mesma regra vale para todo mundo? A mesma regra vale para todo mundo. Então, se um aluno não estudou, não passou no exame, não vai receber o exame. Agora, se com não vai receber a faixa. Ele não estudou, não passou no exame, por que eu vou dar a faixa para ele? Porque por conta do autismo? Não. Então, ele precisa também entender que existem regras, precisa entender que exige disciplina, que ele tem que estudar, que ele tem que saber, que ele tem que pôr dedicação no que ele faz para conquistar o que ele quer. E que tudo isso demanda tempo também. Então, acho que essa daí é um benefício emocional que o judô acaba trazendo também. Paciência. Esses alunos, né, essas pessoas, não só os alunos pequenininhos, mas os grandes também, que estão dentro do espectro autista, eles tendem a ter uma rigidez cognitiva muito grande, né? Então, desenvolver, através da neuroplasticidade também, esse senso, né, e ele entender que do final da fila ele conquistou o seu lugar e que isso foi conquistado e que outros vão passar a ficar no final da fila e um dia ele pode chegar lá na frente também. Isso é muito interessante, né? Esse desenvolvimento dessa autonomia, né? E como que a gente pode ver também o judô trabalhando a autonomia em outros momentos da vida desses indivíduos? A questão da autonomia, bom, o judô, a criança, não só a criança, né? Quando eu digo criança, eu quero dizer
as pessoas que praticam judô. Participantes. Os participantes, né? Os judocas. Judocas. Fazendo uma arte marcial, uma luta, acaba desenvolvendo confiança, né? Então, aí outro benefício também emocional, né? Então, a criança, ela acaba tendo esse benefício. Poxa, ela vai lá, treina, foi lá lutar, caiu. Beleza, tá bom. Ela foi lá, treina, foi lutar, ganhou, conseguiu vencer. Foi para uma competição de judô, venceu a competição. Ou às vezes também não venceu, porque eu enfatizo muito isso para os alunos, né? O importante não é você só vencer. Vencer todo mundo quer, todo mundo é legal vencer, né? Ninguém quer perder. Mas o mais importante de tudo é você dar o seu melhor e fazer o seu melhor todos os dias. Então, isso daí é o mais importante, você ter a sua evolução, né? Então, a criança, ela acaba adquirindo essa confiança, né? E com isso, ela acaba tendo uma autonomia melhor. Por exemplo, eu teve um outro caso de um aluno meu também, né? Ele não sabia amarrar a faixa, né? Beleza, né? E eu, né, insistindo lá, né, falando com ele, ensinando. Aí eu perguntei pra ele, né? Falei, você sabe amarrar o seu cadarço? Sabe amarrar o sapato? Porque assim, já estava na hora dele saber amarrar. Quantos anos, mais ou menos, esse aluno? Já tá com 5, 6 anos já. Aham. Então, aí eu olhei pra ele, ele falou que não sabia, né, amarrar o sapato. Daí eu falei, então vamos fazer o seguinte, então eu vou te ensinar aqui a amarrar a faixa e é praticamente a mesma forma como você amarra o teu sapato. Então, vem que eu vou te ensinar. Ele ainda tá aprendendo, tá bom? Até por conta disso, né? Demanda tempo, Sim. né, para acontecer essa neuroplasticidade, para ser criadas novas sinapses. Então, tudo é repetição, tudo é rotina, né? Então, com isso, né? Imagina, pensa na confiança, na autonomia. Agora o menino ele já não está mais dependendo dos pais para ele amarrar o sapato. Agora ele já começa a amarrar. Com isso daí, com ele praticando esporte, lutando, adquirindo uma coordenação motora melhor, tendo um raciocínio lógico, até porque na luta, assim, é preciso pensar. Não é só força, né? Não é só força, é um xadrez, assim, aonde que a sua mão vai segurar? O adversário está colocando o pé tentando me derrubar de tal golpe, então eu preciso me defender. Como que eu me defendo? Então a criança precisa ter esse raciocínio, certo? Junto com isso, fora do tatame, a criança leva isso para fora também, certo? Então essa autonomia vai aumentando, a criança vai ficando mais independente. E quais adaptações você costuma fazer em sala dentro do tatame, né? Para poder contemplar todos esses alunos? Porque é um desafio muito grande, né? Tem alguma estratégia? Qual é o Assim, segredo? né? Não é receita de bolo. Não é receita de bolo, não é da mesma forma da mesma forma que você fez um trabalho com um aluno neurodivergente, será assim para todos, né? O que eu posso dizer é que o professor ele tem que conhecer o seu aluno, né? O seu saber o que o aluno precisa. Isso daí é muito importante, né? A gente não dar ao aluno o que ele quer, a gente dar ao aluno o que ele precisa, certo? Nossa, isso é muito importante Isso é mesmo. muito importante, né? Então, saber conhecer o seu aluno. Por exemplo, alunos com pessoas, né, com síndrome de Down. O tônus muscular deles, o que é o tônus muscular? É a contração involuntária do nosso músculo. Então, agora, eu e você, nós não estamos fazendo força nos nossos músculos, mas eles têm uma contração involuntária. Isso daí já serve para proteger nós, né? Pessoas com síndrome de Down têm esse tônus muscular mais fraco, né? Olha que interessante, Então, eles não são sabia todos disso. molinhos, é tudo molinho neles. Isso daí aumenta o risco de lesão, certo? O volume, o fluxo sanguíneo deles, por exemplo, é mais baixo, então leva menos oxigênio para o músculo, gerando mais fadiga, Cansa mais rápido. aumentando o ácido lático dentro do músculo. Então, assim, tudo isso a gente tem que conhecer, a gente tem que saber, né? Conhecer a parte fisiológica, a parte parte técnica, também, né? exatamente. De estudo e também Sim, a rotina, a personalidade da criança. Sim, Então, igual a gente tem que conhecer a personalidade da criança, saber o que ela
saber em que momento em que ela está passando, né? E também tem que saber essa parte fisiológica. Por exemplo, Uhum. um aluno com síndrome de Down, não vou ficar colocando esse aluno para fazer um treino físico forte, ainda mais se for criança, né? Ele vai ficar desestimulado, vai ficar desmotivado. Sim. E o risco de lesão é maior também. Exatamente. Se o risco de lesão dele é maior, eu não vou ficar mandando ele fazer cambalhotas, sendo que tem um risco da cervical dele ter uma lesão, certo? Por conta desse tônus muscular, tá bom? Ainda mais se é criança também. Um treino físico, não que não possa ter. Isso Sim. a gente tem que deixar claro. É respeitar o limite da criança. A gente tem que respeitar o limite dele. Então, não vou colocar ele também em uma turma, junto com a turma, para fazer um treino físico. Por quê? Porque ele vai ver os outros alunos fazendo e de forma muito mais fácil que ele não vai querer mais fazer. Então, isso daí vai desmotivar. Então, o professor tem que saber mediar esses momentos aí. A aula, ela precisa que tenha interesse para o aluno, certo? Até porque ele já tem todas essas barreiras, certo? Um aluno com TDAH tem dificuldade de ficar parado, de ficar sentado olhando, né? Por isso é interessante também, né, esse trabalho de forma isolada com essas crianças, né? Que eu sei que você dá personal também, Sim, né? Isso mesmo, isso então, mesmo. justamente para desenvolver essas habilidades específicas dessas crianças. Existem alunos em que com a turma, vamos dizer assim, que ele ainda não está preparado para estar junto ali com a turma, né? Até por conta de questão social, né? A questão, às vezes, de vergonha também, até física também. Ele ainda não está preparado para acompanhar o ritmo da turma, né? Então, eu faço esse trabalho individualizado, esse trabalho de personal com alunos com aulas de judô, né? Onde, assim, eu já vejo o que o aluno precisa melhorar, né? Se às vezes a impulsão dele está baixa, como que está a questão respiratória, cognição, o tempo de reação do aluno, como que está. Então, tudo isso daí, através do judô, através das aulas, a gente já vai percebendo, né? O que precisa melhorar. A Fala, gente professora. estava conversando nos bastidores ali, né? E você contou um caso que eu achei interessantíssimo, que é de um aluno seu. Ele era da escola, né? Da turma da escola, foi para um trabalho individualizado contigo e ele continuou na escola, né? Sim. E você teve esse olhar sensível, percebeu que ele tinha uma rigidez cognitiva muito grande, porque ele é Down, né? Ele é Down, né? Conta pra gente um pouquinho desse caso que eu fiquei fascinada, assim, da evolução da criança. Claro, conto sim. Esse aluno Down, inclusive eu tenho uma suspeita, não só eu, como a mãe dele também, que ele tenha um TEA junto com essa... Então, ele também tem um autismo junto com o Down, né? Tanto que eu dou aula para esse aluno na escola, né? E ele sempre fica em determinada parede, né? Em determinada parede, em determinado canto. Então, ele tem muito essa questão que tudo tem que ser exatamente Regradinho. da mesma forma todos os dias, todos os momentos. Então, isso não... E o judô não fugia disso, né? Então, aconteceu o judô, ele sempre ficava em tal parede, em tal canto, né? Só que qual que era o problema? Aquela parede era onde ele ficava isolado dos amigos, aonde eles formavam para fazer a saudação. Então, vamos dizer, um aluno, né, o aluno com Down, ele ficava em tal parede, os outros alunos ficavam na parede ao lado, e ele ficava isolado, né? E assim, eu fui percebendo, né, e pensando, tá, o que eu faço para começar a incluir esse aluno dentro da turma, né? Então, o que eu fiz? Eu tirei os alunos, né, daquela parede e passei para a parede ao lado, aonde ele ficava, né? Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé. Então, foi isso que eu pensei, né? E assim, deixando claro, né, isso daqui não estou fazendo o que o aluno quer. Mais uma vez, né? É o que o aluno precisa, porque ele precisava ter essa inclusão. Né? E foi uma adaptação que não mexeu na estrutura, no objetivo, no desenvolvimento da aula, né? Sim. Foi uma adaptação simples que incluiu, de fato, esse aluno. Exatamente, incluiu ele. Então, a partir daquele momento, o aluno ele começou a fazer a saudação junto com os amigos, que né? Bonitinho. Até porque, assim, eu faço aula em particular com ele. Mas chega com outras crianças, ele tem essa vergonha
né? Uhum. Com adultos ele é bem tranquilo, mas chega com crianças ele tem essa dificuldade de inclusão social, tanto que por isso que ele ficava isolado, né? Então eu passei a levar os outros amigos com ele. Nisso daí ele começou a fazer as quedas junto com os amigos. Agora as quedas, em vez de ser no centro do tatame, onde era normalmente, agora passou a ser ao lado dele. Aham. Então ele começou a fazer também. Aos poucos, eu fui tirando ele daquela parede e colocando na outra parede, onde já ficavam normalmente todos os outros alunos. Então ele já foi perdendo essa rigidez, se modelando mais fácil, né, para fazer outras atividades de outras formas, né? Então, assim, foi isso daí com esse aluno, né? Não, eu achei incrível essa história, eu adorei. E o nosso bate-papo tá uma delícia. Eu sei que tem bastante assunto pra gente explorar, mas a gente tá chegando ao final. Mas já acabando? já tá Rápido. acabando. Então, Sensei, gostaria que você deixasse os seus contatos aqui para quem quiser te procurar dentro das redes sociais, saber mais sobre o seu trabalho. E também qual mensagem você deixaria para os pais, para os professores, para os educadores físicos também, com relação à importância do esporte para o desenvolvimento dessas crianças neurotípicas e também neurodivergentes. Bom, sobre o esporte nós já sabemos que é para todos, né? Então, gente, façam esporte, independente qual seja. O judô está aberto para vocês, então vocês serão bem recebidos, com certeza, em qualquer academia, qualquer lugar, tá bom? E assim, para neurodivergentes, eles já têm essas barreiras físicas naturais deles, né? Então já é algo difícil para eles começarem uma atividade física, eles começarem a praticar algum esporte, certo? Se a gente, né, nós neurotípicos, às vezes, nossa, já é que difícil. preguiça de ir na academia, né? Então a gente já tem nós mesmos, né? Já temos isso, essa dificuldade. Então vocês imaginem alunos neurodivergentes que têm essas barreiras, esses desafios naturais que eles precisam encarar e superar. Então, nesses momentos, por isso que são importantes os pilares em volta do aluno, os pilares familiares, os professores, os amigos, que estejam sempre apoiando eles e ajudando eles a não se desmotivarem, né? Porque, assim, não vai ser fácil. Isso daí é fato, não vai ser fácil, vão ter barreiras, vai chorar, vai se decepcionar, porque é normal. Isso daí é a vida, né? Então, esses são os aprendizados que eles precisam ter. Não podem ficar... eles fugirem dessas responsabilidades deles, certo? Então, a mensagem que eu deixo é aos familiares, principalmente, né, professores, fiquem ao lado, apoiem, deem apoio, porque não vai ser fácil, tá bom? Mas os professores estão aqui sempre para ajudar, beleza? E os seus contatos, os meus Sensei? Os meus contatos. Meu Instagram, ti_guidete. Então, THI ou só TI? THI. Tá. THI, ti_guidete. Esse daí é o meu Instagram. Tá bom? Obrigada, Sensei. Muito obrigada Eu que por agradeço. ter aceitado o nosso convite. Nossa, foi Faltou uma honra. tempo, né? Porque tem muito assunto, tem muito assunto muitos pra gente casos conversar. também que você trouxe que eu queria, né, compartilhar com todo mundo aqui, mas não deu tempo. Quando vê, já passou o Já tempo passou. já, né? Obrigada mais uma vez. A casa está aberta, né, para próximos convites Claro. também. E muito obrigada também pela sua atenção. Não deixe de acompanhar todos os programas aqui do Por Dentro da Pós, dos diversos da Pós também, que a gente tem sempre conteúdo riquíssimo para agregar ao seu conhecimento. Obrigada!